ele era o mais desprezado de todos os homens, considerado o mais indigno de todos os homens. Diz que era experimentado no sofrimento, homem de dores, que sabia o que era padecer, e não fizeram caso dele, como o próprio Messias. E diz que eles escondiam o rosto de Jesus, muitas vezes. Então ele tinha tudo para desistir. Já pensou uma pessoa que era atacada, que era afrontada 24 horas, perseguida, porque havia muitos ciúmes das obras que ele fazia, havia inveja dos próprios fariseus, e eles eram contumazes em fazer aquilo, em perseguir, em mandar os seus agentes para perguntar para Jesus, para questioná-lo em muitas coisas, e quantas vezes quiseram apedrejá-lo, e foi muito difícil. Mas quando você olha para tudo isso, você vê a humildade do coração de Jesus, a simplicidade. E uma coisa que foi muito magnífica nele, a autoridade. A autoridade que era presente na vida dele, com a qual ele operou as obras do Pai, o Cristo que estava nele operou a obra do Pai de uma maneira muito forte, muito poderosa. As obras do Pai foram manifestas através dele, e ele conseguiu empreender todo o ministério, e tudo que ele tinha que fazer, ele conseguiu fazer. Ele foi até o fim, portanto, ele não desistiu. E, sobretudo, ele não desistiu de você. Porque ele poderia ter desistido, sim, diante de tantas coisas que lhe aconteceram. Mas ele não desistiu, amados. E uma coisa mais importante que eu vejo no ministério de Jesus foi a autoridade que ele conquistou, porque ele não nasceu com ela. Ele foi conquistando na sua trajetória de obediência, de submissão, e de entender tudo aquilo. A percepção que ele tinha era impressionante. Ah, mas ele era o Cristo. E o Cristo está em você hoje, amém? A mesma percepção que ele teve, você pode ter também. As coisas que ele absorvia do Pai, você pode absorver também, você pode compreender também, você pode ter as revelações. Porque nós somos aqueles que damos a continuidade em tudo isso. O Cristo está em nós hoje. E nós precisamos revelá-lo, mas com autoridade. E hoje nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Eu quero falar sobre isso. Nós não fazemos contas de muitas coisas na nossa vida, porque não estamos dando importância a isso. E tem muita gente que pensa que tem autoridade, mas não tem. Porque muitas pessoas nos bastidores da vida falam mal das suas autoridades sem nenhum recato. Como se fossem Deus. Aliás, Deus não faz isso. Isso que é pior, né? Deus não faz isso. Pô, pior não, melhor. Deus não expõe ninguém nas regiões celestiais, muito pelo contrário, ele fala bem de você. Já viu essa? Mesmo que você não esteja caminhando de acordo com ele, com a sua palavra, ele não fala, ele não te expõe. Porque quem te expõe é Satanás. Ele que fala mal. Agora, amados, a autoridade é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada de fé. Para que exercício com muito poder, e Deus espera isso de nós, porque ele já fez tudo que ele tinha que fazer. É um caminhar, é uma obra, é um empreendimento nosso, caminharmos sobre isso, de respeitarmos, de termos reverência às nossas autoridades, de nos submetermos a elas, de ouvirmos e fazermos aquilo que elas estão falando para fazer. E nós vamos ver alguns, às vezes, pequenos detalhes que nós vemos no ministério de Jesus que falam muita coisa a respeito disso.
sobre esse quesito chamado autoridade, porque é o que mais o crente precisa de autoridade para ele exercer o ministério para o qual ele foi chamado. Tem pessoas que não conseguem exercer isso. Deus está esperando de nós que nós, no nome dele, evidentemente, curamos, libertamos pessoas, transformemos pessoas, transformemos atmosferas em muitos lugares, que nós consigamos trazer muitos para o conhecimento da verdade, que nós consigamos transportar muitas pessoas para a luz dele. Mas para isso precisa dessa autoridade. O Senhor já nos outorgou, eis que vos dou autoridade para pisares em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será feito. Ele já deu, ele já promulgou isso, mas ela precisa ser conquistada através da nossa caminhada aqui. Vamos falar de alguns lances de Jesus no seu ministério, e eu tenho certeza que você vai aprender muito, como eu tenho aprendido muito, olhando para Jesus, vendo a atuação dele. Foi impressionante. Ele podia já ter se mostrado como Deus, ou se revelado como Deus, e acabado com a brincadeira, mas não, ele não podia fazer isso. Porque ele não podia passar por cima das autoridades, sabia disso? E da própria lei. Como muitos passam hoje por cima das leis, por cima das autoridades. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, primeiramente do 1 a 4. Eu tenho certeza que você, no seu íntimo, você quer curar pessoas, não quer? Porque nós podemos curar, mas não é Deus que cura. É você no nome de Jesus. Amém? É ele que disse isso, me desculpe. Mas sem autoridade você não consegue. Fareis as mesmas obras que eu faço, e obras maiores fareis, porque eu vou para o Pai, vou enviar o Espírito Santo, etc. e tal. Vocês vão dar continuidade, porque o Cristo que está em mim vai estar em vocês. Agora, a obra mais gloriosa que o diabo foi pego de calça curta é que Cristo ele foi dividido na cruz. Ele foi, é como se ele tivesse sido fracionado, mas não é essa a questão. Ele foi mesmo dado a cada um. Só estava nele, né? Só estava em Jesus. Mas ele foi dado hoje a cada um de nós, a cada um que crê. Amém? Parece que está com sono. Você está com sono? Não está com sono. Se tiver, a gente sai, vai tomar um café e depois volta. Seguiu uma grande multidão. Que a madrugada toda passado lá buscando toda a direção que ele. Senhor, se quiser. Senhor, se quiseres, pode se tornar. Mas reconhecer quem estava nele. Reconhecer um leproso. Estava no meio do caminho lá de Jesus. E Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. Diz que no mesmo instante, como diz aqui, e imediatamente ele ficou limpo da lepra. Sabe que eu tenho pedido isso? Coisas instantâneas de Jesus. Por que ele operava isso? Por que eu não posso operar? Isso não é arrogância, não é altivez, não tem nada a ver com isso. Porque eu sei, quanto mais eu for humilde no meu coração e buscar com sinceridade, e se submeter, eu vou ter autoridade. Amém? E eu te convido a fazer o mesmo. Porque eu quero não só eu ter autoridade, mas eu quero que você tenha autoridade. Porque isso vai me aliviar de muitas cargas, de muito trabalho. Você também não considera isso? Por que Jesus teve momentos que ele enviou os 12?
Falou, não vou fazer isso sozinho. Então eu os envio primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel, não vá para outro caminho. Ele deu direções, ele deu todo um sentido para onde eles iam, e aquilo que eles tinham que fazer, e deu autoridade para eles. Olha, ressuscitem os mortos, hein? Ele estava falando, não sou eu que vou ressuscitar, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, pregue o evangelho do reino, liberte as pessoas, expulsem os demônios. E eles fizeram tudo isso. Amém, amados? Amém. Você não está feliz em saber que você pode fazer isso? Amém. Isso chama-se resgate do domínio. Mas vamos ver como nós conseguimos isso. Disse-lhe então Jesus, presta atenção que aqui tem algo. Olha, se você não dizer, você vai me ajudar. Não me atrapalhe. Porque quanto mais ele falasse, mais ia haver a de Jesus para questioná-lo. Eu não preciso dessa fama aí, não vim buscar a glória de homens. Também tinha essa questão. Mas ele disse, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para ele servir de testemunho. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Eu não vou passar por cima das leis. Eu não vou passar por cima das autoridades sacerdotais. Não! Ele podia ter dito, você não precisa mais disso, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo, não precisa mais disso, não precisa levar oferta como Moisés mandou, não precisa fazer nada. Eu cheguei, eu vou levar a lei em mim, na cruz, vou ser cravado com a lei lá na cruz. Eu vou cumprir tudo isso, você não precisa fazer. Não, ele não fez isso. Como muita gente faz hoje, passa por cima das suas autoridades e faz aquilo que dá na cabeça deles. E depois, quer ter autoridade, amados? Não dá. Não dá. Não é assim. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Olha o que ele fez. Vai lá, cumpre isso. Vai lá, dá a oferta que Moisés ordenou, leva ao sacerdote, mostra-te a ele, dá a oferta para ele. Uau, que coisa tremenda. Falou, não vou passar por cima disso. Não vou passar por cima das autoridades civis nem eclesiásticas. Eu vou cumprir todo um propósito de autoridade. Porque se ele tivesse passado por cima, ele não ia ter autoridade que ele ia precisar ter daqui para frente. É muito fantástico isso, não é, pastora Vera? Nós precisamos aprender com Jesus. Por isso que, para ele chegar aqui, ele já tinha passado por etapas de autoridade. A começar, quando ele foi ao batismo de João, né? Eu já falei isso acho que 548 vezes, vamos falar 549. Ele foi lá, a João, reconhecendo, João, você está diante de mim. Eu não estou diante de você. Ainda nem comecei o ministério. Eu preciso me submeter a ti, me batiza. Eu preciso cumprir toda a justiça de Deus. Ele relutou, ele entendeu que precisava batizar Jesus e batizou Jesus. E depois que ele batizou Jesus, como se ele tivesse cumprido uma etapa, aí veio o Espírito Santo sobre ele. E o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, se coloca sobre a segunda, ou a segunda, Jesus, se submete à terceira pessoa da Trindade, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o leva ao deserto para ser tentado. Como se o Espírito Santo tivesse falado assim, agora sim você se submeteu ao meu governo, então pelo meu governo eu vou te levar ao deserto para ser tentado pelo diabo, é necessário. E diz que o Espírito Santo conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo e 40 dias ficou ali. E depois diz a palavra, pelo poder do Espírito Santo, ele saiu, foi a Galiléia, Nazaré e começou a pregar o evangelho. No poder do Espírito Santo. Ele estava cumprindo padrões da obediência lá do alto, não daqui da terra. Daqui da terra não tem nada a ver, mas ele estava cumprindo toda uma caminhada de obediência, amados. Por isso que cada etapa que ele vencia, mais autoridade vinha sobre ele. Foi uma conquista ao longo do ministério dele. Aquilo não tinha ressuscitado morto nenhum. Mas como foi aumentando isso, porque ele ia se submetendo, chegou um momento que ele começou a ressuscitar mortos. Por exemplo, o filho da viúva de Naim, Talita. E por aí vai. E os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas iam aumentando por meio do ministério de Jesus.
Aleluia, é assim mesmo, amados. Por isso que chega aqui no versículo 29 do capítulo 7 de Mateus, diz assim, concluindo, 28, concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Aleluia! Você pode ter a mesma coisa. Mesmo cheio de defeitos, você pode ter, porque é um caminho da perfeição, tá bom? Eu decidi com Deus, eu não quero sair desse caminho, porque eu quero ser parecido com Ele. Ele falou isso, e eu quero cumprir isso na minha vida, em nome de Jesus, porque quanto mais eu for parecido com Ele, mais você vai querer ser parecido comigo. Porque você vai ver Jesus em mim, você vai ver Cristo em mim. Então eu quero, Paulo falava isso, sede meus imitadores como sou de Cristo. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus. Para ser imitador de Deus é assim o caminho. É com este amor, essa compaixão, essa humildade, essa reverência às autoridades, não passando por cima das coisas. Amados, nós pensamos que é assim, nós podemos passar, eu sou cristão, eu sou crente, cheio do Espírito Santo, eu vou passar por cima das autoridades, das leis, não quero nem saber, não faça isso. Porque Jesus não passou, está aqui. Amém, irmãos? Continua aqui Mateus capítulo 8, de 5 a 13, que é a mesma coisa. Está dentro do mesmo contexto. Você viu que ele ia cumprindo os quesitos? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Esse centurião era governador de Cafarnaum. Como é que você sabe? Pelo seguinte, quando Roma conquistava um povo, uma nação, ele mandava os seus centuriões tomar conta das cidades dessa nação. E esse tomava conta de Cafarnaum. Esse centurião. E é isso mesmo, você vai procurar aí na história, você vai ver que é isso que eu estou falando. E Jesus lhe disse no versículo 7, eu irei curá-lo. Eu vou lá. Tudo que Jesus falava, ele sabia o que ele estava falando e fazendo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Jesus poderia ter quantos anos aqui? 31. Estava no começo do seu ministério. Ele o chama Senhor. Está entendendo? Senhor. Não foi você, ô Jesus. Ô Jesus. Meu servo está mal, hein? Tá lá, tem um demônio lá de enfermidade na vida dele, vai lá. Ele precisa ser curado, vai lá. Senhor, não sou digno de receber sob o meu teto. Apesar de eu ser o governador aqui, eu reconheço quem tu és e não sou digno de receber debaixo da minha autoridade. É isso que ele quis dizer. Sou digno de te receber debaixo do meu teto, imagina. Eu sei quem tu és. Uau! Mas diz somente uma palavra e meu criado ficará são. De longe, sem precisar ir lá. Olha o entendimento que esse homem teve. Amado, foi fantástico. Aconteceu uma coisa aqui também. Diz somente uma palavra, meu criado se ficará são, pois eu também sou homem sob autoridade. Sob, ele está dizendo, eu também sou homem que estou debaixo de autoridade, eu as reverencio, eu as respeito e eu me submeto a elas. Por isso, o que ele diz? Tenho soldados às minhas ordens, porque eu sou submisso. Digo a este vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem, digo ao meu criado faz isso, ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Este homem entende de autoridade, hein? Ele estava dizendo isso. Este homem sabe, hein? Por isso que ele fala de fé, porque fé vem do entendimento e da submissão à autoridade. E aí a pessoa tem fé. Aí ela vai dizer e vai acontecer. Ela vai declarar e vai acontecer aquilo.
Ela vai orar para alguém que está do outro lado dos confins, lá não sei da onde, da China, e a pessoa vai ser curada lá. Com a palavra. Porque ela terá autoridade para isso, é o que ele está dizendo. Meu Deus! Mas eu vos digo, olha o que ele diz aqui, que tem a ver com o que estava acontecendo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe o que ele está dizendo? Porque ele está dizendo o seguinte, Abraão, Isaque e Jacó já estão lá. Amém? Ou já estarão lá, desculpa, porque eles ressuscitaram, logo depois que Jesus ressuscitou, eles também ressuscitaram, porque era promessa para eles. Por isso que os de Abraão, os corpos desses homens foram enterrados lá perto de Jerusalém, como os de José também. Está entendendo? Eles já estão preparando a mesa para nós, porque ele disse, se assentarão com eles, nós, ele estava dizendo o seguinte, olha, esse centurião vai se assentar à mesa, que nem judeu era. Muitos gentios vão estar lá, sentados com estes homens, com estes patriarcas. Mas o que ele diz no versículo 12, mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quem eram os filhos do reino? Os filhos de Israel, que não receberam Jesus como Messias, que não o aceitaram, que fizeram um pouco dele, que o desprezaram, que viraram as costas, que escondiam o rosto, que o afrontavam, que o xingavam, que disseram que ele era indigno. É esses que vão ficar nas trevas. E nós vamos ficar lá junto com Abraão, Isaque e Jacó, amém. Mas entenda uma coisa, cabe uma responsabilidade sobre a tua vida. Eu digo até muito mais, porque o reino dos céus, ou o Messias, veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, melhor. Veio primeiro para aqueles que eram detentores da promessa, que eram judeus. Mas eles não receberam. Veio para nós. O reino é para nós. O reino está em nós hoje, amém, amados? Agora, o que nós vamos fazer com ele? Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. Mais por causa do entendimento do centurião do que de Jesus que queria ir lá. Quando ele teve o entendimento, pronto, o céu se abriu. Quando você tem esse tipo de entendimento, esse tipo de submissão, como aquele homem estava falando, os céus se abrem sobre a tua vida. Assim como se abriu logo depois que Jesus saiu do batismo, como se o Pai estivesse falando, muito bem, você está cumprindo os quesitos de autoridade, você submeteu a João, reconhecendo que primeiro você precisava fazer isso, agora eu abro os céus e mando o Espírito Santo sobre você. Se lembra o que a Tati falou aqui? Dê um aplauso a Jesus. Ela falou, está na Bíblia. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem, vem mesmo, porque ele quer te encher, amados. O Espírito Santo, não adianta você ter o Espírito Santo se você não está cheio. Não está cheio muitas vezes porque não está caminhando dessa forma. Amados, ele está em você, mas ele quer te encher. Ele não quer ficar retraído aí, senão fica mal. Ele é cavalheiro, ele se retrai quando você não dá atenção para isso e quando você não se submete a isso e você não quer estar cheio dele, não está buscando ele como poderia buscar. E como é que ele vai poder te encher? Ele quer te encher, amém? Ele faz questão de te encher e de te levantar e de te impulsionar, de você ser um homem impetuoso, uma mulher impetuosa na fé, de romper limites, de ir muito além e não ficar na média. Eu não quero ficar na média. Você quer ficar na média? E até um certo ponto, assim tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não vou mais. Para mim tá bom, eu não quero. Para mim está bom. Então você vai estar dizendo, a terra é melhor que o céu. As coisas da terra são melhores que as celestiais. É melhor do que ser cheio do Espírito Santo. As coisas dessa vida é melhor do que ser cheio da unção de Deus. Amados, eu quero estar tão cheio de unção que a minha roupa vai curar os enfermos. Por quê? Está aqui,
As roupas de Paulo libertavam os enfermos e expulsavam os demônios. Todos que tocavam nasquelas vestes eram curados. Sabe por quê? Porque ele estava carregado de unção. Era um homem que entendia sobre o princípio de autoridade. Por isso que ele tinha autoridade. A unção era daquele tamanho que ele tinha. Então eu também quero. Mas uma das coisas, você precisa querer vir aqui, querer ouvir a palavra, querer ser cheio da unção de Deus, querer submeter, fazer questão de, porque vai ser melhor para você, não para mim. Vai ser melhor para você, aleluia. Eu quero que seja melhor para você. Amém, amados? Eu quero que você tenha autoridade. Eu quero que você ande por aí, vá até em nações e pregue lá, expulse demônios lá e leve multidões para o conhecimento da palavra. Amém? Aleluia! Eu não quero que você venha aqui só porque está com uma dorzinha no calo, não. Só para ter um alívio, porque vai ouvir uma mensagem, para passar a semana melhor. Foi difícil essa semana, então eu vou lá ouvir uma palavra, e eu vou ficar bem, 2, 3 dias, depois vai começar a absorver tudo que é circunstância da semana, e de repente vai ficar debaixo delas, e vai embora, e vai começar a ser movido e governado pelas circunstâncias, pelas coisas dessa vida. Não faça isso em nome de Jesus. Eu luto para que você não faça isso, não deixasse assenhorar por as coisas daqui, amados. Mas seja apaixonado. Seja apaixonado em nome de Jesus. Seja movido sim pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele veio para isso. Para te ensinar, para te guiar em toda a verdade, para fazer você conhecer as melhores coisas que Deus preparou, para você conhecer as coisas celestiais, para você ouvir a voz dEle, para você andar debaixo de poder, amém? Para você não ficar sofrendo lá no teu trabalho por qualquer coisa, porque quem te governa é uma outra coisa. Quem te governa é Deus, na pessoa do Espírito Santo, aleluia! E que infere Cristo na sua vida, infere o conhecimento da verdade. É esse que te governa. Lucas 17, a partir do 11. Tá, pode pôr. A partir do 11 até o 19. Aleluia. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Ele estava no caminho já para a cruz, tá? Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, porque eles mesmos não quiseram chegar perto de Jesus por causa da lepra. Não foi Jesus que não quis que eles viessem perto. Foram eles mesmos. Porque eles não podiam, lhes era proibido chegar perto de qualquer pessoa. Sabia disso? E aquela aldeia, que nem ele falou, que nem diz aqui, passou pelo meio de Samaria, entrando em certa aldeia, ele entrou numa aldeia de leprosos. Jesus não tinha medo. Quanto mais você tiver autoridade, menos medo você vai ter. Amém, amados? E mais ousadia você vai ter. E depende disso. Ousadia, intrepidez, que tanto fala a palavra de Deus, depende da tua fé. Depende do teu entendimento de autoridade. Então, quanto mais você tiver autoridade, mais rompedor você vai ser em nome de Jesus. Você quer ser rompedor? Eu quero. Seja um rompedor. É só uma igreja para ser cheia de rompedores. Amém, amados? Aleluia. Então vamos lá, vamos ser rompedores, aleluia. E clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes, olha o que ele falou: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Alô? Vai lá. Cumpra esse quesito, cumpra essa obrigação. Cumpra o que diz na lei. Eu não quero que vocês não cumpram, eu quero que vocês cumpram. Vai lá, porque só a palavra, só a forma como ele disse, primeiramente, quando ele falou isso,
essa palavra, como ele estava cumprindo um quesito de autoridade aqui, essa maneira dele falar, ou dele ter falado, já os curou. Acho que vocês não entenderam. Já os curou. Porque o diabo estava lá, ao derredor. Falar, só quero ver o que ele vai fazer. Ele pode até curar os caras, né? Ele tem, eu vejo lá, a luz que tem nele. Ele vai curar, mas quero ver o que ele vai falar. Se ele vai mandar eles irem para seus familiares, ou vai mandá-los aos sacerdotes. Não, vá aos sacerdotes. E mostrem-se aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Você entendeu o que aconteceu aqui? Jesus falou, não tem como pegar esse homem. Não tem como. Aleluia! Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão estes estrangeiros? Então lhe disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ele também tinha ficado limpo. Mas acontece o seguinte, ele não precisava se mostrar ao sacerdote, porque ele era samaritano. Os samaritanos não cumpriam a lei dos judeus, porque eram inimigos dos judeus. Não se davam com os judeus. E vice-versa, os judeus não se davam com os samaritanos. Falou, aquele homem pensou, puxa, eu não posso perder essa oportunidade. Eu sei o que me aconteceu e sei quem é ele, eu vou lá adorá-lo. Agora eu te pergunto uma coisa, você tem adorado Jesus? Alô, você tem adorado Jesus? Alô, você tem adorado Jesus? Uma das coisas é a adoração. Tua fé. A tua fé, não a minha, a tua fé. A tua. Porque se fosse a fé de Jesus, ele falaria, a minha fé te curou. Foi a tua. Foi a tua atitude. E quando ele falou a tua fé, ele não disse curou, ele disse salvou. Presta atenção nisso, salvou. Salvou porque ele reconheceu quem Jesus era. Então a fé dele, o reconhecimento de quem Jesus era e a atitude dele de ter ido adorá-lo, reconhecendo, porque só se adora um Deus, amém? Ele estava adorando o verdadeiro Messias. Ele estava reconhecendo que Cristo estava ali, amém, amados? Que era o Redentor. Então ele foi adorá-lo, o que os sacerdotes deveriam ter feito. Quando Jesus entrasse lá, porque ele ia entrar, logo aqui na frente, ele ia entrar em Jerusalém, e iria até o templo. A primeira atitude foi ir até o templo, e foi o que ele cumpriu. Ele foi até o templo, porque era a última chance deles terem reconhecido que era o Cristo que estava ali. E se eles reconhecessem, eles se prostrariam e adorariam. Mas muito pelo contrário, ele entrou lá e viu a bagunça. Viu a conivência dos sacerdotes com os mercadores do templo e muitas outras coisas. Então, por isso que depois, em seguida, ele amaldiçoou a figueira. Amém, amados? É isso, fecha os olhos. Quero fazer uma coisa aqui hoje. Eu queria convidar os pastores para virem aqui. Pastores. Aleluia. Charamastre. Pastores. E eu queria agora perguntar quem está enfermo. Quem está com dor? Levanta a mão. Quem está com algum problema? Ok. Quem mais? Ok. Quem mais? Por que vocês demoram para levantar a mão? Quem mais?
Hã? Isso. Quem mais? Você não teve nada essa semana? Ninguém teve nada. Ok. Mais um. Isso aí. Tem mais pessoas? Isso. Aí. Aí, efeito dominó. Vai. Charamassurianda lamanagaste anai. Tem mais alguém? Se eu forçar mais a barra, vai ter. Aí, aleluia. Estou falando. Tem mais alguém? Eles começaram a ver o milagre. Então, todos que levantaram a mão, e aqueles que não quiseram levantar a mão, venham. Que estão com algum problema, não quiseram, venham aqui. Eu vi todos que levantaram a mão, hein? Aleluia. Aleluia. Depois eu vou fazer um outro convite, mas tudo bem. Por enquanto é isso. Glória a Deus. Tem pessoas que estão passando por luta financeira. Vem também. Porque também tem a cura financeira. Não é só o corpo, também é as finanças. Finanças faz parte do teu corpo, sabia disso? Ou não? Lógico que faz. Faz parte da sua vida aqui. Aleluia. Tem alguém que está com depressão? Porque dizem que é o mal do século. Aleluia. Glória a Deus. Os pastores vão orar. Amém? Aleluia. Então, pastores, vamos orar por eles. Estão debaixo da autoridade, da minha autoridade, sim. Amém? Estão debaixo da minha autoridade. Cadê a apóstola Nancy? Não pode. Não, se quiser, pode ficar. Vocês estão sendo curados mesmo, em nome de Jesus. Ei. Olha lá o Paulo, olha lá o bofe. Tudo bem? Viu lá as fotos?
só pra o teu viver. Abaixo, robo, no brocada, para baixo.